Casa de Amor. Boa tarde a todos, os presentes, os encarnados, desencarnados. Boa tarde a todos os nossos internautas que nos seguem pelas redes sociais para mais uma tarde de reunião pública nessa Casa de Amor do Centro Espírita Altivo Panfiro. Estamos chegando ao final de mais um ano. Agradecemos a Deus, principalmente, por nos conservar ainda nesse plano encarnatório, onde lhe pedimos, Deus, que nos permita cumprir, pelo menos, se conseguirmos 1/3 da nossa missão, né? Para que possamos evoluir como espírito eterno que somos, já ficamos muito felizes. Então, estar presente nesta casa, como estivemos durante todo o ano de 2023, e que inclusive essa casa completou esse ano 5 anos, então, para nós é uma bênção, né? Podermos estar aqui. Eu sou suspeito de falar que eu estou de segunda a sábado, só não estou no domingo, mas de segunda a sábado eu estou, e foi para mim uma felicidade muito grande poder encontrar essa casa, inclusive na época da pandemia, onde todos os centros fecharam, aqui permaneceu aberto, de braços abertos, né, para acolher todos os irmãos necessitados, como somos todos nós. O nosso tema hoje é do filho pródigo e a sustentação será do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, item 5. Quem vai nos dar o prazer da palestra é o nosso irmão Jaime Martins, que temos uma felicidade muito grande, e ainda há pouco eu dizia a ele que, em respeito a absolutamente todos os palestrantes, mas é sempre um imenso prazer tê-lo aqui conosco, trazendo o seu vasto conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus. A nossa casa está de mudança, né, para a sede nova, que está bem próximo daqui. Nós aqui somos 1212, estamos mudando para o 12.312. Desculpa, aqui é 12.290, estamos mudando para o número 12.312. Portanto, aqui do lado, né? E que teremos imenso prazer em recebê-los durante todo o período de 2024, por todo o período em que a casa, por vontade de Deus, permaneça de braços abertos para receber a todos. Venham conhecer a casa, está muito bonito. Aos sábados nós realizamos sempre a obra social, então a sede tem inúmeras salas para receber as crianças de 0 a 18 anos para evangelização, as mães, enfim. Nós teremos a nossa nova livraria, onde haverá mesas para estudo, nós teremos a nossa lanchonete, continuaremos tendo o nosso consultório dentário, enfim. É uma casa verdadeiramente de amor que espera poder receber a todos aqueles que nos seguem pela rede social e todos aqueles que durante todo o ano, durante todo esse tempo, sempre frequentou. Os estudos continuarão sendo os mesmos, inclusive, me parece, uma abelhinha me falou no ouvido, mais ou menos, de que nós teremos aumento da carga de estudos, com novas obras, enfim. Esperamos realmente ter um ano 2024, se for já igual
ao ano de 2023 e os anos anteriores aqui para casa, nós já agradecemos muito ao Pai. Mas, se melhorar, vamos agradecer muito mais ainda, porque é sempre muito bom ser recebido com muito amor, e é o que essa casa aqui procura proporcionar a todos que aqui vêm. Bem, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, no item 5. O capítulo fala sobre o Cristo Consolador, e o item 5 nos diz a vinda do Espírito de verdade. E assim diz: como em tempos passados, entre os extraviados, filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei os feixes e bem espalhado na humanidade. Disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante o qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver com o cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vossos caminhos e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, e eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. E no momento momento do passe, quem vai nos fazer a sustentação é a nossa irmã Elinéia, trabalhadora da casa. E assim, já nos sentindo harmonizados, nos sentindo abençoados por aqui estarmos nesta casa, lhe pedimos, Mestre Jesus, e a todos os guias espirituais que sustentam em amor esta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. A todos pedimos e agradecemos a permissão
para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Assim seja, graças a Deus. Eu passo então a palavra ao nosso querido irmão Jaime. Que Jesus lhe abençoe. Obrigado. Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, depois de mais ou menos 3 meses, estou voltando a fazer uma palestra. Em primeiro lugar, quero agradecer a administração dessa casa por ter me convidado para falar sobre um tema tão importante. Jesus. A parábola de Jesus, o filho pródigo. Neste mês de dezembro, todas as casas, a maioria das casas espíritas, por ser considerado o aniversário de Jesus, elas fazem as suas palestras como tema Jesus. A psicosfera do planeta, ela se eleva, porque todos nós parece que recebemos uma energia de amor para que nós possamos doar alguma coisa que é nosso para aqueles seres que necessitam, nossos familiares, nossos amigos. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo no planeta. Muitas vezes nós ficamos assustados, mas nós temos que acreditar nos ensinamentos de Jesus. Jesus falou para nós que Deus, nosso Pai, não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que nós nos unamos aos espíritos, para que nós possamos progredir, desenvolver a lei do amor e do perdão. Então, acreditem em Deus. Deus existe. Deus mandou Jesus aqui na terra para nos ensinar a lei do amor e do perdão. E nós temos que começar a nos conscientizar que os ensinamentos de Jesus não é para fulano nem para ciclano, é para cada um de nós, porque nós somos espíritos individuais. Nós estamos ainda aprendendo. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O que está acontecendo no planeta não é nada de anormal. Existe um governador neste planeta que se chama Jesus. Existe um Deus que nos criou e que nos ama. Neste mês, apesar das festas e comemorações, devemos nos conscientizarmos de que estamos comemorando o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é muito superior a qualquer ação que façamos materialmente. Nesta data, devemos fazer preces e orações para todos os habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, desejando que recebam mais luz, paz, saúde, amor, entendimento e que possam ter oportunidades para fazerem o bem e a caridade e a possibilidade de galgarem mais um degrau para chegarem até a vida espiritual. Que essa palestra sirva para que nós entendamos o sentido do amor e do perdão, conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Que possamos transmitir
tudo de bom e todas as energias que nós estamos aqui recebendo para todos os seres que estão assistindo essa palestra. Filho pródigo, é o que nós vamos falar. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 a 32. Eu fui olhar no dicionário o que significa filho pródigo. Aquele que retorna à casa dos pais, ou à vida familiar, após longo período, tendo levado uma vida desregrada, extravagante, repleta de esbanjamentos e desperdícios. Isso significa o filho pródigo. E o que Jesus falou para nós, que está contido nesse Evangelho, o Evangelho de Lucas. Jesus falou para nós. Vamos falar um pouquinho sobre a parábola e depois nós vamos discutir. Esta parábola tem dois sentidos. Porque Jesus, em todas as parábolas, ele contava uma história sobre uma situação aqui na terra, mas com os ensinamentos para a vida espiritual. E aqui nós vamos ver que muitas coisas que nós vamos falar dessa parábola nos toca. Nós olhamos para outros seres, nós olhamos para tantos seres aqui na terra que estão fazendo essas coisas erradas, que não estão percebendo, poxa, que eles têm uma grande oportunidade de aproveitarem esta encarnação para fazer o bem, a caridade, para ajudar as pessoas, para desenvolverem o amor que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. Quando que nós vamos compreender que os ensinamentos de Jesus, quando nós praticarmos, quando nós nos conscientizarmos que eles são importantes para nós e que reduzem o nosso sofrimento aqui na terra, nós passaremos então a praticá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nós ainda não percebemos a grandiosa palavra que contém esse mandamento. O que é nosso aqui na terra, o que nos pertence, só pertence o que você fizer de bom, o que você fizer para ajudar o teu semelhante, porque ele dá o outro mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós formos doar ou dar alguma coisa a alguém, quando nós formos ajudar, por exemplo, essa casa está de mudança, quando nós formos auxiliar uma criança e dizer a ela, Deus existe. Jesus veio nos ensinar a lei do amor e do perdão. E se essa criança aprender essa lei, muitas coisas que nós vamos ler nessa parábola, você vai ver que a criança não faria mais isso. Porque está na nossa consciência. E quando nós procuramos entender, aprender e a compreender a existência de Deus, muitas coisas, antes de nós fazermos, nós paramos para pensar. Nós somos seres racionais. Nós somos seres inteligentes. Nós não estamos aqui na terra para ficarmos aqui de braços cruzados, deixando o tempo passar. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos que fazer coisa para nós nos evoluirmos. Porque aproveite essa oportunidade dessa encarnação. Aproveite. Quando Jesus falou para Nicodemos que nós tínhamos que renascer de novo, não significa que você precisa morrer para você compreender os ensinamentos de Jesus e praticá-los. Neste momento,
o dia que você quiser, porque você tem o seu livre-arbítrio, você pode mudar a sua vida e começar a fazer aquilo que você vem fazer aqui na terra, que é desenvolver e aprender a lei do amor e do perdão. E Jesus falou então nessa parábola. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali, com dinheiro, numa situação boa, encontrou um monte de amigos, de parentes, de pessoas que viam que ele tinha bens. E quando nós mostramos que nós temos alguma coisa, muitos seres se aproximam de nós. Uns se aproximam para nos ajudar, outros para nos enganar e para tirar. Mas esse filho pródigo, ele saiu de um local que era uma fazenda. Ele pediu ao pai, para que o pai desse para ele a herança, porque ele não estava feliz ali onde ele vivia, assim como muitas vezes nós também não estamos felizes onde nós estamos. E ele foi procurar alguma coisa que o fizesse feliz. O que faz a gente feliz? Será que são esses momentos desregrados? Será que são essas extravagâncias? Será que são esses desperdícios que nós temos, às vezes do nosso próprio tempo, para sentirmos alguns momentos apenas de alegria, felicidade que nós achamos? A felicidade, onde está a felicidade? Quando que nós vamos entender que nós podemos encontrar a felicidade na paz, no amor que nós dedicamos, na ajuda que você dá a alguém, na palavra de carinho, na prece que você faz para ajudar aqueles seres que precisam? Mas não, ele saiu de sua casa e com aquele dinheiro que o pai deu a ele, ele foi viver a vida dele. E lá encontrou todas as sensações que nós recebemos aqui na Terra. Porque quando nós também encarnamos aqui no planeta Terra, lá na erraticidade, nós assinamos um contrato. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um monte de coisas boas. Mas quando chegamos aqui, e nós vemos um mundo maravilhoso como este que Deus fez para nós, e nós vemos as sensações que nós temos, que nós achamos que isso é felicidade, e nós então começamos a nos enganar. Sei e tenho certeza que todos nós já fizemos bem a alguém. E nesse mês de dezembro, como nós estamos falando de Jesus, nós estamos doando amor, uma palavra, um carinho, aquilo que na realidade as pessoas realmente procuram. E aí você se sente feliz. E a psicosfera do planeta realmente se eleva. Porque quando você tem vontade de ajudar, quando você tem vontade de dar para uma pessoa um presente, quando você tem vontade de doar amor, você é feliz. Tenho certeza que todos nós já fizemos o bem. Como que você se sente quando você faz o bem? Como que você se sente quando você ajuda alguém? Este é o amor que Jesus veio nos ensinar e que nós temos que aprender
porque não podemos mais esperar para a próxima encarnação. Nós estamos aqui hoje e agora, e o momento que você quiser, com teu livre-arbítrio e com tua vontade, podemos modificar a nossa vida. O filho pródigo, então, desperdiçou aquele recurso que ele tinha, vivendo por prazeres da vida. Vou no restaurante, chamo meus amigos, vou pagar para todo mundo. Poxa, vou numa casa de pessoas que às vezes vivem de outra forma. E aí, tudo é prazer. E eu fui gastando. Não percebi que os meus recursos iam acabar. Um dia eles iam acabar. Se eu vou fazer uma coisa e não reponho, se eu não trabalhar, se eu não procurar ajudar, tudo aquilo que eu estou fazendo vai acabar. E o dinheiro daquele ser, daquele filho, se foi. O outro irmão está lá com o pai, trabalhando na fazenda. Temos duas passagens nessa parábola. Uma passagem é a vivência nossa no planeta de provas e expiações. Outra passagem é a passagem espiritual, Deus. Quantos de nós abandonamos Deus? Quando muitas coisas estão bem para nós, nossa vida, muitas vezes nós nem nos lembramos da existência de Deus. Mas quando vem algum sofrimento, quando vem alguma doença, quando vem algum problema, geralmente nós recorremos. Jesus falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Então, muitas vezes, nós pedimos a Jesus para interceder junto a Deus Pai Todo-Poderoso, para que Ele possa nos escutar e nos auxiliar. O filho pródigo acabou o dinheiro dele. Então, ele já tinha gasto tudo. Mas algum ser conseguiu auxiliá-lo. E o filho pródigo, então, foi cuidar dos porcos de um fazendeiro. Mas ele não tinha mais dinheiro. Mas o filho pródigo, ele desejava às vezes até comer a comida dos porcos para saciar sua fome. Quantos de nós, às vezes temos uma casa, às vezes nós temos lá uma família, às vezes nós temos um local para nós ficarmos, e por não estarmos satisfeitos, nós abandonamos aquele local. Mas o mais importante de tudo é você não cair e ficar caído. Você levantar. Porque quando nós levantamos, nós temos a oportunidade de acreditar que nós vamos conseguir realizar alguma coisa. E aquele ser, ele ficou naquela situação de que estava realmente passando por necessidades.
quando Jesus veio aqui no planeta Terra, ele nos ensinou a lei do amor, a lei do perdão, e falou para nós sobre quando a gente se arrependesse de alguma coisa que nós fizemos, mas se arrepender mesmo, de coração, a gente pode receber as bênçãos de Deus. André Luiz, quando estava lá, nosso lar, depois de 8 anos, o dia que ele realmente se arrependeu e fez uma prece, ele foi recolhido, foi tratado e nos ensinou tantas coisas. Paulo de Tarso perseguia os judeus, matava. E um dia, quando ele ia na estrada de Damasco, ele viu uma luz, a luz que é transmitida por Jesus. E Paulo de Tarso se cegou, ficou cego naqueles dias. E ele depois se converteu. E ele divulgou a doutrina de Jesus para os gentios. Maria de Magdala, que ia ser apedrejada. E Jesus falou para todos nós: se tiveres, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Judas, que deu beijo em Jesus para que o prendessem. Mas já era tarde demais. E aí, Judas, vendo que não podia fazer mais nada, se suicidou. E Jesus, quando desencarnou, ele foi até Judas para resgatá-lo. Quantas coisas que nós vemos, meus amigos, que nós temos que aprender com essa parábola do filho pródigo. Porque, na realidade, aquele ser, depois dele ter saído de sua casa, com a sua fortuna, vivido desregradamente, trabalhado para cuidar, para se alimentar, ele então parou para pensar: o que eu estou fazendo aqui? Pensou no pai, na casa do pai. E ele então falou o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra muita fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com a comida que dava aos porcos. Vamos pensar na nossa vida. Todos nós, muitas vezes, tomamos algumas decisões erradas na vida. Mas e aí? Eu errei. O que eu vou fazer da minha vida? A vida continua. Eu não posso desistir nunca. Porque eu conheço muitos seres que pensavam que já não tinha mais remédio, mas não tinha mais salvação, e desejaram se suicidar. Por quê? Estavam em desespero. Mas nós sabemos que tudo na vida
somente acontece com autorização de Deus. Então, quando muitos desses seres pensam, eu vou fazer isso ou aquilo, porque eu errei, se Deus não permitir, ele não vai. E aí? Como é que vai ficar a vida? Nós somos guerreiros. Nós somos vencedores. Nós somos filhos de Deus. Então, se você está passando por dificuldades, se você fez alguma coisa errada, ainda há tempo de consertar nesta vida. Procure encontrar a razão daquilo. Procure encontrar aquele ser. Procure pedir perdão a ele. Procure se redimir daquele erro que você cometeu. Essa parábola do filho pródigo está mostrando para nós que por mais erros que nós tenhamos cometido, nós podemos continuar a nossa vida. Porque sem luta você não chega a nada. Se você não acreditar que Deus existe, se você não acreditar nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, se você não acreditar em você, porque você, como filho de Deus, tem essência divina dentro de você, e você, como guerreiro, como lutador, porque quando você nasceu, você vê lá, se você não tivesse ajuda, não estaria aqui. Pense nisso. Antes de pensar em fazer qualquer bobagem na tua vida. Eu errei com uma pessoa que eu não vejo mais, que não está mais aqui na terra. Faça prece para ela. Todas as vezes que você pensar nesse ser, faça prece. Pensa nela, pede perdão. Eu acordo de madrugada e perco o sono. Pensa naqueles seres que você precisa dar o perdão ou pedir o perdão. E faça prece para eles. Nós somos esse corpo. Um perispírito que moldou esse corpo. E um espírito que vai continuar a vida. Então, nós nunca morremos. O corpo morre. Mas tudo que eu estou aprendendo aqui é o meu espírito. Tudo que estou aprendendo aqui, e enquanto eu faço coisas boas e melhoro, o meu espírito vai se tornando cada vez mais leve e etéreo. Tudo tem solução. Tudo. Procure se redimir. Procure se arrepender dos erros que você cometeu. E procure se ajudar. E acreditar em você. Eu sou filho de Deus. E faça aquilo que você tem que fazer. Existe um caminho reto que nós podemos traçar e seguir, que Deus traçou para nós, que está aqui na nossa consciência. E o dia que nós realmente nos conscientizarmos que os ensinamentos de Jesus é para nós nos conscientizarmos e praticarmos, muito sofrimento que nós temos se reduzirão. Esse filho, depois de um determinado momento, ele parou, que estava sofrendo demais, assim como muitas vezes nós sofremos. E aí, ele viu que nunca estava sozinho. Ele viu que ainda tinha lá os seus pais, com a fazenda que o seu irmão agora que tinha o direito dela. Mas ele sabia que o seu pai empregava vários empregados, e que os empregados comiam, se alimentavam. E ele passando fome lá, apesar de ter gasto toda a fortuna. Muitas vezes, nós não fazemos algumas ações por causa do nosso orgulho. O que fulano vai pensar de mim? O que ciclano vai pensar de mim? Quem tem que pensar de mim é Deus. Ele que tudo vê, Ele que tudo sabe. Ele sabe que se eu errei, se eu me arrepender,
se eu conseguir consertar aquilo que eu errei, eu terei uma nova chance. Então, não devo pôr o orgulho, nem o egoísmo para me comandar. Eu tenho que pensar que se eu errei, eu posso fazer alguma coisa para me redimir daquele erro. E foi o que o filho pródigo fez. Porque na realidade, depois de tanto sofrimento, como eu li para vocês, ele viveu uma vida, mas ele sofreu muito. Ele teve momentos de felizes, que nós achamos que somos felizes por causa das nossas sensações. Mas não é essa a felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira é quando você encontra paz. É quando você coloca Jesus dentro do teu coração e segue os seus ensinamentos. A felicidade verdadeira é quando você sabe que Deus existe. E por mais que esteja acontecendo alguma coisa na tua vida, você sabe que aquilo vai passar e que Deus vai te auxiliar a você vencer. Se você lutar. Porque se você cair e ficar caído, ninguém vai te ajudar, ou poucas pessoas vão te ajudar. Então, aquele filho pródigo, depois de tanto sofrimento, depois de comer a comida que ele dava para os porcos para se alimentar, ele pensou. E ele caiu em si. É o que nós temos que começar a fazer. E caindo em si, raciocinou, como ser inteligente que é, como ser inteligente que nós somos. Pare para pensar. Puxa, que vida. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. O que eu vou fazer? Não, eu não vou voltar para lá, porque vão ver que eu perdi tudo. O meu orgulho não permite. O que eles, na realidade, vão dizer que eu vou chegar lá? Não. O que ele fez? Ele mostrou aqui o arrependimento. Ele mostrou aqui que tem coragem. Ele mostrou aqui o que nós devemos fazer. Procure redimir-se daquele erro e lute. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha a humildade. Jesus, na ceia, com seus apóstolos, antes, ele lavou os pés dos seus apóstolos. Jesus, na cruz, depois de ter sofrido tanto, antes de desencarnar, levantou os olhos para o céu e falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós, que orgulho é esse? Nós somos filhos de Deus. Quando que nós vamos compreender isso? Quando que nós vamos ver que nós temos a essência divina de Deus dentro de nós? E que Deus mandou Jesus aqui na terra para nos ensinar a lei do amor e do perdão. E quantos de nós falamos: eu não vou perdoar fulano nem ciclano, porque aquele cara me fez aquilo? Meu Deus do céu. Olhe como exemplo Jesus. Aproveite esse mês, que é o mês do aniversário de Jesus, para você poder se reconciliar, porque nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o estudo aqui na casa, fala que o melhor, o sacrifício mais agradável que nós temos para com Deus é perdoar e nos reconciliar com nossos inimigos. Tire o orgulho do teu coração. Muitos de nós
temos em nossas casas. Tantos bens que às vezes não usamos. Quantos seres estão precisando? Quantas casas que fazem caridade, que vendem às vezes a R$1 a R$2 essas roupas? E nós de egoísmo, não, eu vou emagrecer para me poder usar aquilo. Quando? Doe. Se desprendam. Esse filho pródigo, ele na realidade, ele procurou fazer uma coisa, ter liberdade. Achava que a vida no mundo seria diferente. Mas ele entrou no caminho errado. Nós podemos entrar no caminho certo. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, ajudando nossos irmãos, protegendo aqueles seres que precisam, visitando um asilo, visitando um orfanato, visitando uma casa, ajudando aqueles seres que necessitam de amor. Quando a casa aqui coloca a evangelização das crianças, quando ela está ensinando que Deus existe, que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer ensinamentos para nós aprendermos. Você está tirando essa criança, às vezes, de uma situação difícil, e está ensinando para ela o caminho que ela deve seguir. Venham ajudar aqui na casa. Arregassem suas mangas. Nós todos temos condições de fazer, porque tem tantos seres perfeitos. E tem tantos seres que às vezes não são tão perfeitos como nós e que fazem coisas maravilhosas. E o filho pródigo, levantando-se, foi para o seu pai. Voltou para a sua fazenda. Mas ele já sabia que ele tinha pegado a parte dele, que o pai deu. Que ele tinha gastado a parte dele. Que ele tinha errado. Mas ele teve coragem para que ele voltasse. É a mesma coisa em nós, quando nos afastamos de Deus. Será que nós devemos só procurar Deus quando nós precisamos? Ou será que todos os dias nós devemos fazer as nossas preces? Todos os dias nós devemos pensar, pedir. Quando você faz uma prece e você pede por alguém que está precisando de ajuda. Quando você pede a Jesus para interceder junto a Deus, para aqueles seres que estão necessitando de auxílio. Aqueles seres que estão fazendo coisas erradas. Que estão precisando de amor, de luz, de paz, de proteção. Quantas crianças estão aí nos orfanatos? Quantas crianças estão em casa de correção? Quantas crianças que estão nas ruas abandonadas, que às vezes precisam apenas de uma palavra, do carinho, do ensinamento, do amor. Quantos idosos estão em asilos abandonados. Nós podemos fazer coisas maravilhosas para ajudar aqueles seres que precisam. E esse filho pródigo, ele teve a coragem, ele não se importou com orgulho, e foi lá e falou para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele queria trabalhar, porque também ele já não tinha mais nada lá. Na realidade, o pai, ele sempre tem um amor, assim como Deus tem um amor por nós. O pai sempre quer ajudar os filhos e fazer o melhor para os seus filhos. E quando aquele pai viu o seu filho, começou a reclamar? Não. É o que Deus faz por nós. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Se arrependeu verdadeiramente.
Porque o pai continuou trabalhando com o irmão dele que ficou com a outra parte da fazenda. E ele saiu e foi gastar e foi se beneficiar das sensações que nós achamos que é felicidade. Quando você for fizer alguma coisa errada, pare para pensar. Nós somos seres racionais. Nós somos seres inteligentes. Nós temos uma âncora que se chama Jesus, que veio aqui no planeta Terra nos ensinar a lei do amor e do perdão. Nós temos Deus, que é o nosso Pai. E como Deus é o nosso Pai, nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. Então, antes de nós fazermos alguma coisa errada, pare para pensar. Ah, ninguém está vendo. Deus está vendo. Ah, eu estou fazendo coisa que ninguém... Deus vê tudo. Quando que nós vamos parar para pensar nisso? Então, se eu faço bem e me sinto bem, quando eu ajudo alguém, quando eu dou alguma coisa para alguém, eu me sinto bem. Quando eu faço uma coisa errada, fica lá na minha consciência, e aquilo vai ser cobrado. E tudo de mal que eu fizer, que prejudicar alguém, eu vou ter que resgatar. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, se nós nos considerarmos realmente filhos de Deus. Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, aquele bezerro mais gordo, mais bonito que tinha na fazenda, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E então começaram-se a se alegrar. Olha só, quando nós nos arrependemos de alguma coisa que nós fazemos verdadeiramente, quando nós nos reconciliamos com alguém, quando nós deixamos o nosso orgulho de lado e pedimos àquele ser perdão pelos erros que nós cometemos. Ah, eu pedi perdão, mas o fulano não quis me perdoar. Não é problema mais seu. Já é problema daquele ser que não quis te perdoar. Porque Deus permite. Mas quando você faz isso com arrependimento, quando você faz realmente de coração, quando você quer fazer uma nova vida, quando você quer renascer, como Jesus falou para Nicodemos, você pode renascer. Vamos seguir esses ensinamentos de Jesus. Vamos seguir para que nós possamos aproveitar essa encarnação que nós estamos aqui no planeta Terra e procurar fazer o bem e a caridade, e procurar doar amor, e procurar ser feliz, porque somente assim você será feliz. É muito bom fazer o bem, é muito bom ajudar alguém, é muito bom deixar o orgulho de lado e se arrepender daqueles erros que você cometeu. O tempo passa muito rápido. Lamentavelmente, puxa, agora que eu ia começar a palestra, e de repente, já estamos quase na hora. Mas eu acredito que tenha falado algumas coisas boas para vocês. E para mim, porque o primeiro a escutar sou eu. E eu preciso aprender realmente a amar o meu próximo como a mim mesmo.
a perdoar aqueles seres que tenham cometido alguma coisa, a pedir perdão àqueles seres que eu fiz alguma coisa para com eles, a acreditar que Deus está nos perdoando a cada dia, está nos ajudando, porque Deus nos ama. Deus quer a nossa felicidade, não essa felicidade efêmera, não esse desperdício que nós estamos fazendo, mas aquele sentimento de amor que você sente dentro de você, quando você faz o bem, quando você ajuda alguém, quando você dá uma palavra para alguém, quando você faz uma prece de coração, pedindo a Jesus para interceder a Deus por alguém. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Mas quando que nós vamos compreender isto? Quando? Vamos esperar para a próxima encarnação? Vamos esperar para o próximo Natal? Não! Aproveite esse Natal que vai chegar. Nesse Natal, meus amigos, eu queria, antes de terminar, mandar uma mensagem para vocês. Por favor, para nós todos, gostaria de ler prezados irmãos, filhos de Deus como nós, neste mês que comemoramos o Natal, o aniversário de nosso Senhor Jesus, o Cristo, tudo o que nós pudermos fazer, colocando uma pitadinha de amor, devemos fazer. Mas se não pudermos fazer o bem que desejamos, tais como visitar os nossos parentes, amigos, seres que precisam de atenção e de uma palavra. Se não pudermos doar presentes aos seres que nos são queridos, ou aqueles que necessitarem de carinho, amor e atenção, se não pudermos visitar os seres que estão nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas prisões, ou vivendo nas ruas, sós, abandonados, ou em condições subhumanas de vidas, se não pudermos ajudar a todos os seres que estão precisando de ajuda, de incentivo e de elevação, vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo a Jesus que interceda junto a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que todos esses seres, nossos semelhantes, possam receber tudo de bom, muito amor, com o coração, e tudo o que precisam para passarem um dia de Natal repleto de bênçãos, graças, carinho, amor e caridade. Que todos sintam os eflúvios divinos que necessitam para terem saúde, serem felizes, saudáveis e com muita proteção em todos os momentos da sua vida. Um Feliz Natal com muita luz, paz, saúde, proteção, prosperidade, amor, carinho, perdão, caridade para todos nós e também tudo de bom e que tudo se realize neste próximo ano que vai entrar. Essa mensagem eu fiz pensando no dia de Natal, colocando e pedindo a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que Ele possa nos auxiliar. Por mais difícil que esteja, por mais notícias ruins que nós estamos ouvindo, existe um Deus, que só Ele permite que aconteça isso, para que nós aprendamos, para que nós possamos nos desenvolver, aprender a lei do amor e do perdão, e poder ajudar a esses seres que às vezes estão aqui no planeta, recebendo a última chance
para encarnarem aqui antes de serem deportados. Então, senhores, ao invés de nós julgarmos, ao invés de nós protestarmos, vamos sempre, quando nós escutarmos uma notícia dessa, entrar em prece e pedir a Deus para irradiar, iluminar, abençoar e proteger esses seres. E eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha para essa luz que está acima de vocês. Fechem os seus olhos. Imagine a luz que é transmitida através do coração de Jesus. E, através da sua mente, montem, por favor, um buquê. Um buquê de flores mais belo que existe. Aquele buquê lindo na tua tela mental. E entregue para todos esses seres que estão precisando de muito amor. E entreguem também para Jesus, para que Ele receba esse presente de luz e de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos nosso irmão Jaime pela sua presença, pelo seu estudo. Esperamos poder contar tantas outras vezes para esse ano que se inicia em 2024. É realmente um bálsamo tê-lo como palestrante em nossa casa. Chegando ao segundo momento, pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para lhe agradecer por termos chegado a esse momento, agradecer pelos passes de cura que foram realizados e ainda serão realizados nesta casa. Muito obrigado, Pai, muito obrigado a essa espiritualidade amiga que se faz presente e que, pelas mãos dos médios, poderão transmitir as energias e os fluidos que estamos necessitando. Assim, Mestre Jesus, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. A vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai o Espiritismo, pois ele vem falando de forma clara, sem alegorias, sem o véu que foi deixado propositadamente no passado, pois não estávamos ainda em condições de compreender. Mas agora, com o Evangelho bem estudado e praticado, até mesmo os incrédulos devem lembrar que acima deles reina a verdade imutável, que nenhum homem pode mudar, por mais incrédulo que seja, não pode contestar. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar, as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Esperou amadurecermos para colher os frutos. Essa colheita envolve muito trabalho até estarmos prontos. Nos converter de hereges à fé cristã. Depois do advento do Espírito de verdade, passamos por uma transformação de vida, refletida na mudança do nosso comportamento,
passamos a ter sentimento de harmonia, não mais de guerra, de violência, com a vida. E temos a nova visão do mundo, tanto dos encarnados, como também do mundo dos desencarnados, do plano espiritual. Apelamos também para a nossa sensibilidade, o amor ao próximo, a caridade, estarmos sempre firmes com o pensamento em Jesus. Isso vai nos ajudar bastante. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Edneia pela sustentação do passe. E vamos agora passar a leitura de uma mensagem do plano espiritual que nos diz: paz a todos vocês, amados do Pai. Paz. É com grande carinho e amor e satisfação que findamos mais um ano de trabalho juntos. Que nosso próximo ano, com a permissão de Deus, Pai de amor e misericórdia, continuemos juntos no árduo trabalho, alavancando o progresso, cuidando, abraçando, abrigando, aconselhando, falando do amor do Pai, enfatizando o Evangelho de Jesus e cumprindo com os mandamentos do Mestre. Hoje, nesta reunião tão singela, poucos ainda sabem o significado de uma confraternização cristã, o significado de todos os reunidos com palavras que soam o amor entre os cristãos espíritas, entre as religiões, entre os encarnados e desencarnados. Que não só neste dia em que se comemora o nascimento do Cristo, se unam para se despedirem do ano que se mantenham unidos, se perdoando, dando boas-vindas ao novo ano. Permitam que Jesus seja o guia e modelo que devem seguir e se mantenham unidos também para os trabalhos e estudos do Mestre Jesus. Abracem-se em prol do amor maior, corrijam-se dos maus hábitos que ainda tens. Estejam unidos em meio às dores que virão, diante das pedras que surgirão no caminho da vida. Caminhem sem reclamação, sejam fortes. Lembrem-se que as dores surgem causando sofrimentos avassaladores, tristezas e angústias. As doenças de muitos podem ser um sinal de Deus para lhes mostrar a necessidade de trabalho do amor ao próximo. Mesmo que vocês não estejam bem, não se aproveitem dos irmãos de longa caminhada terrestre. Façam preces pelos mais necessitados para que possam ter forças para se levantarem. Não julguem quem lhes ofendem. As chagas causadas pelas ofensas formam cicatrizes divinas e com elas serão mais fortes e confiantes, terão mais fé e mais amor. Se revidarem, tais ofensas, como as mesmas palavras de ódio, com calúnia, irão se igualar ao outro, abrindo brechas, se conectando com o mal, se deixando cair sem ter como se levantar. Ficar triste pela ingratidão dos outros é entrar na prisão onde a penitência é a mágoa, algemado pelos ressentimentos. Todos os sentimentos contrários ao amor são capazes de causar doenças graves no coração. Suportem as lutas, as dores
que são provas e expiações, que não são castigo e fazem parte da caminhada do espírito imortal. É necessário que passemos por tais dores para libertarmos o espírito imortal que somos e alcançarmos voos rumo à perfeição de Deus. E em meio a elas, termos a oportunidade de aprender a fazer o certo, de perdoar mais, de abraçar mais, de entender que somos todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Pense nas dificuldades que aprendem e se fortalecem. Nada é fácil. Somente para os acomodados que permanecem estacionados, tudo parece ser fácil. Portanto, não se desesperem com as guerras, a fome, a miséria que nos cercam. Façam preces. Façam preces. Peçam ajuda e saberão como agir. Jesus e Kardec. Paz a todos. Um irmão, guia trabalhador do Cristo. Querido Mestre Jesus, agradecemos a este guia trabalhador que já encontra-se no plano espiritual, pela mensagem que nos foi enviada. Agradecemos a esses guias espirituais que fazem a sustentação do pilar em amor desta casa. Agradecemos a presença de todos e pedimos, Pai, a Ti, a Jesus, que nos fortaleça em amor, em compreensão, como nos foi dito durante todo o ensinamento de Jesus. Que aprendamos com os seus ensinamentos. Agradecemos a sua presença, Mestre Jesus, porque Tu disseste que quando houver 2 ou mais pessoas reunidas em Seu nome, Tu estarás presente. Sentimos a sua presença e lhe agradecemos. Em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do Seu amor, Jesus Cristo, mas acima de tudo em nome do amor ao Pai, pedimos que nos guie de volta aos nossos lares e que nos permita darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Tenham todos uma boa tarde.